Se você chegou a ver algum outro vídeo que eu fiz de Star Rail aqui do canal, você deve lembrar que eu comentei sobre talvez fazer alguns vídeos de personagens do jogo. E bem, aqui estou eu, e acho que nada melhor para começar do que com o mais novo personagem lançado no jogo, Jinwan. Esse vai ser um vídeo levemente diferente dos meus vídeos guias de Genshin, mas eu vou aproveitar que o jogo é novo para dar uma leve mudança de ares no meu jeito de apresentar as histórias também. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show! Para eu poder começar a falar do Jinwan, primeiramente eu preciso contar um pouco da estrutura do seu lugar de origem, que seria o Luofu de Shanzhou, o terceiro mundo que visitamos na história principal de Star Rail. Já avisando desde agora que eu não pretendo dar nenhum spoiler da história principal do jogo em nenhum ponto desse vídeo, então pode assistir tranquilo. Apesar de eu ter chamado de mundo, o Luofu de Shanzhou é na verdade uma nave, mais especificamente uma das 6 naves da Aliança Shanzhou. Essa aliança viaja pela galáxia com uma única meta: eliminar todas as abominações da abundância, que seriam todas as pessoas que seguem o Ion que representa o caminho da abundância, o Yaoshi, ou também conhecida no meu coração como o ser mais perfeito do jogo inteiro, cujo único defeito é não ser jogável. Assim como todos os outros mundos até o momento, o Luofu também possui suas próprias forças armadas, os Cavaleiros das Nuvens, e eles que são os responsáveis por essa tarefa de destruir as abominações que eu acabei de dizer. Cada uma dessas naves da Aliança de Shanzhou possui um general que comanda o exército, e em Luofu o general é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jinwan. Só com isso já dá pra saber que o cara não é pouca coisa. Mas chega de falar do lugar, agora vamos entender um pouco melhor quem é Jinwan. Apesar dele parecer um pouco preguiçoso à primeira vista, o general na verdade é extremamente meticuloso. Graças à sua administração cuidadosa, ele pôde manter a paz em Shanzhou por muitos anos. Ele segue o pensamento de que é muito mais sábio você evitar que um problema aconteça do que você resolver esse problema depois que ele já aconteceu. Mas vocês sabem como as pessoas são, né? Elas costumam enxergar mais do que as outras transparecem, então ele acabou ganhando o apelido de General Dorminhoco. Toda essa vibe de preguiçoso que ele tem acaba caindo por terra quando a gente investiga um pouco mais do passado dele. Passado esse que nos foi revelado no curta animado chamado Flash, postado no canal oficial do Star Rail. Essa animação mostra o Jinwan encontrando com a sua mestra, e ela está em um estado marafílico. Não se sabe ainda por que isso acontece, mas esse é um estado de loucura que acaba atingindo os soldados de Shanzhou. Todos esses soldados de armadura que parece que tem árvores e galhos saindo delas que a gente encontra no jogo são soldados que ficaram maralíficos. E é bem provável que aconteça com os soldados que viveram demais, digamos assim. Isso porque os cidadãos de Shanzhou têm uma expectativa de vida muito maior do que seres humanos normais, podendo chegar até 1000 anos de vida. Então esse fenômeno que acontece com os soldados, acredito que seja parecido com a erosão que temos em Genshin Impact. O que é incrível, né? Não tem um jogo da Royoverse que um ser possa viver por muito tempo sem enlouquecer. Continuando na animação, é mostrado alguns flashbacks do treinamento de Jinwan em sua infância. E também é mostrado um momento onde ele está um pouco mais crescidinho, e ele vê pela primeira vez esse fenômeno ocorrendo com um soldado. O Jinwan fica perplexo enquanto a sua mestra simplesmente destrói esse inimigo sem nenhum tipo de hesitação, e ela avisa o Jinwan que caso algum dia isso aconteça com ela, ele não deve se conter com ela também. E infelizmente isso acabou acontecendo mesmo. Como vemos na própria curta, o Jinwan está sendo forçado a acabar com a sua própria mestra, que acabou sendo atingida por essa doença, loucura, eu nem sei dizer exatamente o que é isso. Dá pra ver claramente o quanto isso é doloroso pra ele, mas ainda assim, não esquecendo das palavras da própria mestra, ele cumpre o seu dever. Essa animação é simplesmente linda, e toda essa cena de combate e essa parte emocional que ela traz, que reforça mais ainda o que eu já tinha dito, que apesar da aparência, o Jinwan é uma pessoa muito responsável e disciplinada com a sua função. Eu espero que a Royoverse traga mais animações desse estilo, porque é bem mais fácil de você entender um personagem com cenas do que com algo escrito dentro do jogo. Até porque, vamos
combinar que a maioria nem lê o que tá escrito. Mas o curta ainda não acabou. Além de tudo isso, ele também mostra um pouco da relação do Jinwan com o Yan King, que seria o jovem tenente dos Cavaleiros das Nuvens que está sendo treinado por ele. Se você parar pra ver, é bem melancólico, porque mostra toda uma cena sobre como o Jinwan foi treinado pela mestra dele, pra eventualmente ele ter que acabar matando ela, e logo em seguida mostrar uma cena onde ele tá treinando alguém. Dá muito a entender que o que aconteceu com a mestra dele possivelmente vai acabar acontecendo com ele também. Essa história triste tá fadada a se repetir em Shanzou. Todo soldado que vive demais pode acabar enlouquecendo. Então nada impede que em algum momento o próprio Jinwan seja afetado pela loucura e talvez tenha que ser parado pelo seu próprio discípulo Yan King. Agora, saindo um pouco da área da história, vamos falar sobre o funcionamento do Jinwan no Honkai Star Rail. Ele é um personagem do elemento raio que segue o caminho da erudição, ou seja, é muito bom em dar dano a vários inimigos. Todo o seu kit de habilidades gira em torno do Senhor dos Raios, que ele invoca já no começo da batalha. Na verdade, o nome é Senhor do Trovão, Empunhador de Raios e Esmagador de Espíritos, mas ele decidiu abreviar só para Senhor dos Raios. E eu concordo 100% com essa decisão. O Senhor dos Raios funciona como um personagem extra no seu time. Ele até tem um turno diferente para atacar e consegue acumular golpes por ação quando você usa a habilidade ou a suprema do Jinwan. Esses golpes por ação aumentam o dano dele e são redefinidos a cada ataque dele. O ataque básico do Jinwan não tem nada de especial, é só um dano de raio em um alvo único e pronto. A maioria dos ataques básicos do jogo são assim. Já a sua habilidade dá um dano de raio em todos os inimigos do campo, além de aumentar em 2 os golpes por ação do Senhor dos Raios. A suprema também causa um dano de raio a todos os inimigos e aumenta em 3 os golpes por ação do Senhor dos Raios. Além de ter uma animação muito bonita, mas isso também vale para todos os personagens do jogo. A sua passiva seria exatamente o Senhor dos Raios, e ele vai dar dano de raio a um inimigo aleatório e causar dano de raio a inimigos que estão do lado. Lembrando, o dano que ele vai dar vai ser equivalente à quantidade de pontos por ação que o Jinwan adquiriu para ele durante a rodada, e assim que ele atacar, esses pontos são redefinidos, ou seja, eles resetam. Agora eu vou ser sincero e dizer que assim como vocês, eu ainda sou bem novato do jogo e não vou dar 100% de certeza que eu já entendo completamente as melhores formas de fazer build. Mas eu sinto que Star Rail é muito mais simplificado que Genshin, por exemplo, nesse quesito, até porque eles colocam umas limitações do que você pode fazer com a build do seu personagem. Como, por exemplo, bloquear a habilidade de um cone se esse cone não for do caminho do personagem, que é já pra te desmotivar de usar outros cones, sem ser os que mais combinam com a função do personagem. Já começando pelo cone de luz, você pode tentar a sorte com o próprio cone dele, que com certeza vai ser a melhor opção. Fora esse, eu diria que o da Erta seria uma segunda melhor opção, pelo menos é esse que eu costumo usar quando eu quero que o meu personagem da erudição dê mais dano. É o que eu tô usando na minha Himeko, por exemplo, já que a habilidade dele foca no dano dos ataques extras. Lembrando que o Senhor dos Raios conta como ataque extra. Se você não tiver esse, você pode usar até mesmo o do Pompom, que você ganha de graça. Para as relíquias também acaba sendo um pouco óbvio, visto que tem um set que serve exatamente para buffar o dano electro, e ornamentos que servem para aumentar o crítico e o dano dos ataques extras. Os atributos ideais são taxa crítica na armadura, ataque na bota, dano electro na esfera e ataque na corda. Em questão de times, eu particularmente usaria um personagem da harmonia para buffar ele, um da inexistência para debuffar os inimigos e um da abundância ou preservação para manter o time em pé. Essa é uma composição que costuma funcionar muito bem como suporte para personagens da caça ou da erudição, que é o caso do nosso Jinwan. E bem, essa foi a apresentação do nosso General Dorminhoco Jinwan. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que você achou do personagem. Eu quero muito saber como é que tá sendo essa experiência com Star Rail de vocês, até porque o jogo tá bem fresquinho, né? Ele acabou de lançar, e eu quero que tu me diga a sua opinião para eu saber se vale a pena trazer mais vídeos de personagens do jogo. Muito obrigado por me ouvirem até aqui e eu vejo vocês na próxima estação. Até mais!